dia, está no ar mais um programa Direito da Gente. Desta vez, recebendo um convidado muito especial, que tem a honra de nos visitar e participar conosco aqui hoje, nessa linda manhã de sábado. Este programa está sendo gravado e eu tenho a honra de entrevistar o Dr. Ofir Cavalcante, que é ex-presidente da OAB Nacional, advogado e procurador do Estado do Pará. Bom dia, doutor Ofir. Bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui em São João del Rei, participando dessas festas maravilhosas. Eu tenho certeza que saio muito mais fortalecido espiritualmente e pelas amizades que aqui já fiz e que são decorrentes da minha gestão na OAB. Eu tenho certeza que a população vai compreender bem cada vez mais o direito como um instrumento de defesa da sociedade. Bom, o prazer é nosso em receber o senhor aqui e, repito mais uma vez, uma grande honra, porque estamos diante de uma das lideranças da OAB Nacional. Doutor Ofir, para nós darmos início a essa nossa conversa, o nosso país, infelizmente, está vivendo um momento de tensões políticas, de crise econômica, em que eu diria que as instituições democráticas estão até sendo testadas. Né? Nós que viemos de um período de ditadura e agora estamos na democracia, eu pelo menos visualizo assim, esses momentos de tensão política, de conflito econômico, enfim, eles são para testar a nossa democracia. Qual o papel da OAB nesse cenário que o Brasil vive hoje? Bem, a Ordem dos Advogados do Brasil, para além de ser uma entidade de defesa dos advogados, da advocacia, das liberdades, ela tem um papel constitucional, que é um papel de ter uma legitimidade maior para defender a sociedade. É a única entidade de classe, fora de todas as entidades que estão e autoridades que estão elencadas na Constituição, que pode fazer o controle concentrado das leis. O que significa isso? Se a lei é constitucional ou não. A Ordem dos Advogados do Brasil tem esse papel. Portanto, nós temos uma missão historicamente adquirida pelas lutas que a Ordem teve em relação às diretas já, a redemocratização do país como um todo. Portanto, a Ordem se posta como um farol da sociedade, se posta como uma salvaguarda em favor dos cidadãos, independente do ponto de vista da sua autonomia política, não vinculada, não atrelada a partidos políticos. Ela tenta reverberar a voz do cidadão que não tem como, muitas vezes, se expressar, porque, lamentavelmente, aqueles políticos que deveriam bem representá-los, representar a sociedade, infelizmente não conseguem fazê-lo. E a Ordem, então, pode se postar nesse sentido. Doutor Ofir, até muito interessante o senhor falar dessa questão de salvaguarda, de ser o farol, porque eu vou fazer a próxima pergunta para o senhor e ela parece ingênua, mas eu acredito que a resposta que o doutor Ofir vai nos dar vai ser brilhante, como ele sempre faz. Qual a importância do advogado para a sociedade brasileira? Bem, o advogado, para além de ser um técnico a defender uma causa, ele tem uma função, uma missão constitucional prevista no artigo 5º da nossa Constituição, que é o de ser o garantidor, aquele que torna efetivos os direitos e garantias fundamentais do cidadão. O Supremo Tribunal Federal, já em diversos julgados, ao defender a autonomia e a independência dos advogados, foi claramente efetivo, reconhecendo que o advogado tem esse papel de defender a todos, as liberdades individuais e coletivas. É o advogado a voz do cidadão junto ao judiciário. É aquele que leva ao judiciário os reclamos, seja do cidadão comum em relação ao direito do consumidor, seja em relação a uma situação de família, etc. Mas é aquele que torna efetivo esse direito, essa garantia fundamental que a Constituição nos outorga. Inclusive, se o doutor me permite, como a Constituição mesmo diz, o advogado é instrumento indispensável à justiça. Não há dúvida que sim, e é justamente por isso. A indispensabilidade do advogado à justiça está ligado ao seu papel de defensor das liberdades. Se não fosse o advogado, nós não teríamos quem pudesse
defender a liberdade daquela pessoa que é injustiçada, daquela pessoa que está num cárcere muitas vezes de forma ilegal, injusta, enfim. Nós temos um conceito mediano, muitas vezes, que o advogado é aquele que liberta as pessoas que fizeram algum mal para a sociedade. Bem, nem sempre é assim, né? Muitas vezes o advogado liberta essas pessoas porque todas elas têm direito a uma defesa. É um princípio da democracia, a ampla defesa, todas as democracias modernas tratam disso e não poderia ser diferente em nosso país. O advogado tem esse papel de ser esse defensor, aquele que tenta diminuir as injustiças, muitas vezes proporcionadas pelo Estado, na sua atuação muitas vezes desmedida, arbitrária, seja invadindo o patrimônio de alguém, seja retirando esse patrimônio, seja prendendo sem um devido processo legal. Cabe a nós, advogados, fazer isso. Portanto, esse nosso papel é fundamental. E ele cresce de importância justamente nos momentos de crise. Vivemos hoje uma crise econômica, uma crise moral, uma crise ética em nosso país. O advogado tem esse papel de cada vez mais mostrar à sociedade onde está havendo os equívocos, onde estão havendo os equívocos, onde estão havendo os erros e, a partir disso, conscientizar a sociedade de que ela pode muito mais através do seu voto, mudar as coisas. Ela pode, através de exigir, de pressionar o poder público, desde um saneamento básico na sua rua, o asfaltamento da sua rua, até mesmo mudar politicamente, como um caso hoje que se vive, que é o impeachment da presidente Dilma, onde o povo vai às ruas e diz: olha, não queremos mais esse governante, queremos que isso mude. E há um instrumento constitucional para isso, que é chamado o Instituto do Impeachment, que é o impedimento do presidente desde que cometa crimes de responsabilidade. Aqui eu não estou entrando no mérito se está certo ou se está errado, particularmente entendo que o Brasil precisa mudar, entretanto, isso não pode jamais ser considerado golpe. Golpe seria se houvesse uma ruptura sem qualquer tipo de parâmetro constitucional para que a presidente saísse do poder. O próprio partido do qual o presidente integra, ele, de certa forma, fez isso em relação a todos os governos e nunca se disse que seria golpe. O golpe não está presente nesse momento, está apenas uma discussão política onde está sendo aferido, através do sistema de freios e contrapesos, né, se a presidente pode ou não continuar. Mesmo porque, como o senhor bem disse, o impeachment, antes de ser essa palavra impeachment, a gente fala de um processo de impeachment, onde vai ser resguardado o contraditório, a ampla defesa, né? Não há dúvida. Há uma fase que se sucede à outra, com um certo controle. Primeiro a Câmara dos Deputados analisa, depois, se aprovado lá, vai para o Senado analisar. Enfim, se houver o impedimento aprovado pelas duas casas, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai presidir esse processo, com o afastamento da presidente por 180 dias, e com uma ampla defesa, sem nenhum tipo de ruptura, sem nenhum tipo de chegada inopinada, abrupta de um outro poder e tira na marra a presidente. Não, nós temos todo um processo que vai ser cumprido, quero crer. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.